Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas Krugler, sou historiador e coordenador do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí e nos vídeos passados falamos sobre história ambiental e história da agricultura. Neles aprendemos sobre o meio ambiente e algumas das transformações agrícolas que impactaram Carambeí. Hoje iremos falar de um agente importante nessa história, que muito contribuiu com esse processo, o cooperativismo. Este é um sistema que tem como preceito ser uma alternativa socioeconômica, com os seguintes princípios: adesão livre e voluntária à participação democrática pelos sócios, participação econômica dos sócios, autonomia e independência, educação e treinamento e informação para os cooperados, cooperação entre as cooperativas e preocupação com a comunidade. Atualmente existem diversos tipos de cooperativas, de produção a de crédito e por aí vai. Mas quanto a Carambeí, como esse sistema veio parar aqui e como ele impactou a formação da comunidade carambeense? Como já vimos nos vídeos anteriores, Carambeí recebeu uma leva de imigrantes holandeses que se estabeleceram aqui em 1911. Apesar de muitos desses imigrantes terem outros ofícios na Holanda, muitos adotaram a prática leiteira em solo brasileiro. A colônia foi formada pela Brazil Railway Company, uma empresa norte-americana que estava construindo a estrada de ferro por aqui. Inicialmente, nos primeiros anos da colônia, apesar de alguns colonos comprarem o leite de outros para produzir o queijo, muitos tinham que industrializar o seu próprio leite e tentar vendê-lo. Isso, de fato, era uma tarefa difícil para os pequenos produtores, enquanto os maiores produtores encontravam dificuldade de vender o excesso de produção. Naquela época, o leite era vendido a carroça em Ponta Grossa, partindo cedo e sendo carregada de bastantes garrafas de leite. Em 1916, já existia a primeira empresa de laticínios, de Geels e Companhia, de propriedade de Art Jan de Geels e Jacob Borjusch. Em 1925, alguns colonos se juntaram no intuito de buscar uma prosperidade econômica mais estável, formando assim a Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, uma das primeiras cooperativas de produção no Brasil, com a produção de 700 litros de leite por dia. No entanto, um nome famoso pelo Brasil, que imagino que vocês já devem conhecer e faz parte da história de Carambeí, é a marca Batavo. Ela só veio a surgir em 1928, por sugestão do cônsul holandês no Brasil, Dirk Berkhout. O nome carrega um significado muito importante para este grupo de imigrantes que a criou. A Batavo se refere a um povo germânico ancestral, lá da antiguidade, que habitava uma região dos Países Baixos, de onde alguns dos imigrantes holandeses vieram para cá. Mas é somente em 1941 que, de fato, a cooperativa passa a se chamar formalmente Cooperativa Mista Batavo, pois a criação de leis sobre o cooperativismo no Brasil só passou a valer no final do ano de 1932. Nos anos posteriores, a cooperativa aumentou consideravelmente, ampliando o seu mercado de consumo, assim como a sua linha de produção. Além dos laticínios, também passou a trabalhar com a produção animal, como frango, suíno, bovinos, ovos, e a produção agrícola, como arroz, feijão, trigo e soja. Em 1951, a cooperativa criou uma bebida muito famosa pelo Brasil, o Choba, mistura do nome chocolate com batata. Hoje em dia, ele tem um nome bem diferente, ele se chama Chocomil. Percussão, o melhor som é o da lata. Chocolate pra ser bom tem que ser Chocomil, que Batavo, chocolate. Mas esse é apenas uma curiosidade. Outra coisa importante também estava acontecendo no mesmo ano, o surgimento da colônia holandesa em Castolanda, lá em Castro. A colônia, além de receber uma leva de imigrantes holandeses, também fundou com alguns associados a Batavo a cooperativa Castrolanda. Para racionalizar a produção de laticínios, os dirigentes das cooperativas se juntaram para criar uma cooperativa central que ficou conhecida como Cooperativa Central dos Laticínios do Paraná. Esse período ele é marcado por um crescimento econômico na comunidade e por um processo de industrialização das unidades produtivas da Cooperativa Central. Mais tarde, outra cooperativa se juntou a ela, a Cooperativa Agropecuária de Arapoti, fundada na década de 60. A década de 70 também é marcada por diversas transformações, acompanhando o contexto do crescimento econômico nacional. Além da utilização do plantio direto, que teve um forte investimento por parte da cooperativa Batavo, como vimos no vídeo passado, também houve um crescimento de 223% de funcionários no quadro da Cooperativa Central dos Laticínios, entre os anos de 1973 e 1978. Além das transformações tecnológicas que geraram diversos novos empregos, vemos também uma relação de contatos interétnicos cada vez maior. Esse aumento de funcionários nos mostra que muitos brasileiros de regiões vizinhas já estavam migrando para Carambeí para se estabelecer na comunidade. O holandês falado no interior das casas dos imigrantes e seus descendentes agora é substituído pelo português dentro da cooperativa, demonstrando um processo de aculturação. Outras transformações podem ser observadas dentro dos lares carambeenses. As inovações tecnológicas não estavam presentes somente no campo e na indústria, mas também no lazer e no poder de consumo, como o aumento de aquisição de eletrodomésticos, por exemplo.
Outro impacto que a cooperativa gerou em Carambeí foi o surgimento de uma série de infraestruturas direta ou indiretamente influenciadas pela Batavo e pela CCLP, como assistência técnica e comercial, atendimento médico e farmácia, rede de água encanada, iluminação a mercúrio, subestação da Copel, asfalto, linha de ônibus circular, telefone, DDD, construção de casas para funcionários na década de 80, correios e telégrafos, 2 postos de gasolina, um estabelecimento de ensino como jardim de infância, ginásio de esporte, campo de futebol, clubes sociais, clubes esportivos e etc. Dentro das cooperativas Batavo e CCLP havia inclusive 3 veículos de comunicação, o Central Mamblad em holandês, o Jornalzinho Batavo e o Jornal Batavo em português. Inclusive, o Jornal Batavo, que circulou entre os anos 75 e 91, abordava muitas vezes, além das informações agrícolas destinadas aos seus funcionários, sessões sobre o esporte. Um grande ponto de sociabilidade que acontecia na colônia, com forte apoio da cooperativa, pois promovia a interação entre os seus funcionários e a comunidade. Em 1984, visando a divulgação tecnológica agropecuária e com o intuito de amparar as pesquisas desenvolvidas no campo, a Fundação ABC foi criada com o apoio das cooperativas Batavo, Capal em Arapoti, Castrolanda e a CCLP. Já em 1998, é firmado um acordo com a Parmalat e é então criada a indústria de alimentos Batavo S.A., detentora da marca Batavo. Enquanto nos anos 2000, a Perdigão Agroindustrial assume a divisão de carnes da empresa e em 2006 ela adquire o controle acionário e o controle total da marca Batavo. Posteriormente, a Perdigão e a Sadia se uniram para criar a BR Foods em 2014 e a empresa francesa Lactalis adquiriu a divisão láctea da BR Foods. Assim, em 2015, a cooperativa muda o seu nome para Frisia Cooperativa Agroindustrial, lançando as suas próprias linhas de produtos, ocupando inclusive um importante espaço econômico em Carambeí. Repararam como a história do cooperativismo aqui em Carambeí foi marcada por muitas transformações tecnológicas, sociais e urbanísticas? Não apenas na produção, mas como também no consumo. Esse quadro, no entanto, não é apenas regional, ele é global. Existe um contexto histórico no qual podemos observar uma grande aceleração industrial tomando conta de nossa sociedade. E isso nos faz refletir, será que houve algum impacto ambiental nesse processo todo? E se houve, como devemos lidar com ele? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. No nosso próximo encontro falaremos sobre isso. Vejo vocês lá e até mais.